em Hebreus, capítulo 12, para a leitura dos versos de 14 a 17. Hebreus 12, 14 a 17. Eu tenho pregado neste mês uma série de mensagens com o tema Santos em um Mundo Profano, e quero continuar falando nesta noite sobre santos ideais. Hebreus 12, 14 a 17. A palavra de Deus nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Amém. Obrigado, Senhor, por esta bênção, que tu, ó Deus, faça esta palavra frutificar em nossos corações. Ajuda-me a transmitir o teu recado e meus irmãos a recebê-la, para que haja, meu Deus, edificação e louvor ao teu santo nome. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. O autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, alguns acreditam ser Paulo, outros Barnabé, outros Áquila. Nós não sabemos quem é o autor, mas sabemos que é uma carta, sabemos também que é um livro. É interessante, é livro e é carta. É um tratado, começa com um tratado, e ao longo do decorrer vai tendo características de uma carta. O autor aos Hebreus, ele começa a falar com aqueles cristãos sobre alguns ideais que, uma vez praticados, redundariam em uma vida de santidade, em uma vida de santificação. Ele acreditava que, se esses passos fossem observados, aquela comunidade cristã manifestaria uma santidade, uma santificação contagiantes, e que haveriam de fazer grande diferença no ambiente aonde eles estavam inseridos. O livro, ou Carta aos Hebreus, irmãos, ele foi escrito para judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Portanto, pessoas que saíram do ambiente judaico, do ambiente dos cultos judaicos, dos cerimoniais judaicos, e abraçaram a fé. Portanto, pessoas que saíram de um ambiente que predominavam leis de uma velha aliança, de um velho testamento, e abraçando a fé em Jesus, eles passavam a viver uma nova dispensação, passavam a experimentar de uma nova aliança e daqueles benefícios, daquelas leis benéficas que a nova aliança, instituída por Cristo na cruz do Calvário, trazia a eles. A questão é que alguns desses crentes estavam sendo tentados, meus amados, a regredirem. Estavam sendo tentados a abrir mão da fé. Estavam sendo tentados a retornar ao judaísmo. Alguns, portanto, estavam apostatando ou sendo tentados a apostatar da fé e regredir, retroceder. E o autor aos Hebreus vai trabalhar neste livro, nesta carta, dizendo que a velha aliança jamais será superior à nova aliança. Aquela aliança que Moisés instituiu lá no Monte Sinai jamais seria superior à aliança que Cristo instituiu mediante a sua morte lá na cruz, no Monte Calvário. Ele diz que a aliança de Jesus é superior à aliança de Moisés, que Jesus é superior aos sacerdotes do Velho Testamento, que Jesus é superior aos anjos, que não há ninguém e nada melhor do que Jesus Cristo. Então, eles deveriam permanecer em Cristo, andar em Cristo e dar frutos
desta vida de comunhão com Jesus através de uma vida de santificação, obedecendo a alguns ideais. E eu vou falar de 3 ideais nesta noite. Ideais que eu e você, como discípulos de Jesus, devemos ter em nossa vida, devemos buscar, devemos praticar, devemos frutificar. Se somos verdadeiros discípulos de Jesus, devemos ter alvos na nossa vida cristã, devemos ter objetivos na nossa vida cristã a perseguir. Nossa vida cristã não pode ser morna, nossa vida cristã não pode ser apática, não pode ser aguada, não pode ser sem brilho. Nossa vida cristã deve ser vibrante, porque nós andamos com Cristo vivo e pertencemos a uma aliança que Ele, com seu sangue, instituiu no Calvário, que nos acompanha até o dia de hoje e nos acompanhará por toda a eternidade. Seguindo esses ideais, aquela igreja ou aqueles crentes viveriam uma vida de santificação e nós também. Então, vamos ver que ideais são esses. Primeiro ideal, o ideal da retidão. Leia comigo novamente o versículo 14, por favor. Segui a paz para com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a primeira parte do verso 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. O ideal da retidão. A nossa doutrina é uma doutrina ortodoxa. A nossa fé é uma fé ortodoxa. O que isso quer dizer? A ortodoxia quer dizer palavra reta. É isso que quer dizer. Uma palavra reta. Quando a gente tem algum problema no pé, a gente torce o pé, o tornozelo, a gente vai até o ortopedista. A ideia é que essa pessoa coloque o nosso pé, o nosso braço, no lugar, que as coisas fiquem como deve ser. Então, essa expressão, esse prefixo orto, significa reto. E o crente vive uma ortodoxia, palavra, doutrina reta, e uma ortopraxia, ou seja, uma prática de vida baseada em retidão, baseada em temor, baseada em piedade no Senhor. E de maneira prática, o autor aos Hebreus nos diz que o cristão reto deve buscar a paz, verso 14, seguir a paz com todos. Ou seja, o cristão, discípulo de Jesus, deve ser um pacificador. Jesus disse isso no Sermão do Monte. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O crente não pode ser um encrenqueiro. O crente não pode ser uma pessoa amiga de intrigas, amiga de brigas, de discussões, de porfias. De maneira alguma. O cristão deve ser manso e o cristão deve buscar ter um bom relacionamento com as pessoas. Salmos 34, versículo 14. Veja sua Bíblia. Salmo 34, versículo 14. A palavra de Deus assim nos diz: aparta-te do mal. Salmo 34, versículo 14. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Então, existe na Bíblia uma íntima relação, uma conexão entre o buscar a paz com as pessoas e o andar em retidão. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 18, diz: se possível, se for possível, o quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se for possível. No que depender de nós, tenhamos paz com todos os homens. Esse é um princípio de santificação. Esse é um princípio de retidão. Um crente que não fala com outro crente, um crente que é brigado com outro crente, um crente que não dirige a palavra a uma outra pessoa, é brigado com alguém no trabalho, é brigado com alguém na família, na vizinhança. Meu Deus do céu, como assim? Eu dizia quarta-feira aqui de um pastor que aconselhava um casal já avançado em idade. E ele dizia para aquele senhor: o senhor só precisa andar em paz com a sua esposa dentro de casa. Fazia meses que eles não se falavam, eles não se conversavam.
Ele dizia, eu não vou fazer pazes coisa nenhuma. E o pastor dizia assim, mas meu irmão, e como é que vai ser lá no céu? E ele dizia assim, ela não vai para o céu, não. Ela não vai, não. Aí o pastor disse, claro que ela vai. Ela confessou Jesus como salvador da vida dela. É claro que ela vai para o céu. Ele disse, então eu é que não vou para o céu. Você já pensou? Que vida reta é essa? É uma vida torta. Mas também o autor aos Hebreus diz que o crente reto deve também perseguir a santificação. Ele deve procurar a paz com todos os homens e, é o verso 14, e a santificação. E o motivo disso, o próprio autor aos Hebreus diz, sem a qual a santificação ninguém verá o Senhor. E essa afirmação que lemos aqui no versículo 14, na segunda parte, ajuda a equilibrar as coisas. Eu devo ter paz com todos os homens, mas há um limite, desde que essa paz que eu procuro ter com as pessoas, ela não atrapalhe a minha santificação. Ou seja, existem alguns relacionamentos que eu, de fato, não posso ter. Eu não posso ter certos relacionamentos íntimos com certas pessoas que têm práticas que não agradam a Deus, que se confrontam com a vontade de Deus. Eu não posso, que comunhão há entre luz e trevas. Eu preciso ter cuidado com isso, porque não é incomum encontrarmos crentes que são levados em roda por algum tipo de influência. E eles acabam desobedecendo e desagradando a Deus em função dos relacionamentos que têm. E para não perder a paz, para não deixar ninguém chateado, então esses crentes acompanham práticas que são indignas de um servo de Deus e do Senhor desses servos. Então existem alguns grupos, existem pessoas que eu posso ter um relacionamento íntegro, mas não devo ter um relacionamento íntimo, porque um relacionamento íntimo com aquela pessoa, suas práticas, seus conselhos, seus valores, estão me levando para longe de Deus, estão ameaçando a minha vida de santificação. Devemos buscar a paz com todos, mas não uma paz a qualquer preço. E dois valores precisam ser preservados na vida de um crente que quer andar em uma vida reta. Primeiro, se a paz com alguém ameaça a nossa santificação, então não podemos nutrir paz com este alguém. Por quê? Porque a santificação é um valor maior que a paz. A santificação vale mais do que a paz. Segundo, a santificação é superior à paz, porque sem ela não veremos o Senhor. É o verso 14. E essa expressão, sem a santificação ninguém verá o Senhor, ela pode ter aí duas conotações possíveis. Primeiro, uma conotação futura, escatológica. Busquem uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Temos que andar em retidão. Temos que andar em santidade. Nós não somos salvos, nós não somos filhos de Deus, nós não vamos para o céu. Mas se não temos uma vida que agrada a Deus, será que essa pessoa é salva mesmo? Será que essa pessoa vai ver o Senhor? Porque um crente verdadeiro, um cristão verdadeiro, tem prazer em buscar a santificação. Mas um outro sentido dessa expressão, ninguém verá o Senhor, possível, um sentido possível, é o presente. É aquela pessoa que não tem intimidade com Deus porque não vive uma vida santa, não vive uma vida reta, não vive uma vida agradável a Deus. Há crentes assim. Eles dizem que são discípulos de Jesus, mas eles não têm intimidade nenhuma com Deus. Eles não andam com Deus. Eles não leem a palavra de Deus. Eles não oram. Eles não têm uma vida de oração, de vigilância no dia a dia, nos ambientes que frequentam, nos relacionamentos que eles fazem. Eles não vigiam em relação à sua vida santa, à sua vida com Deus. Eles não têm intimidade. Eles não têm comunhão.
Não veem o Senhor no seu dia a dia. Não experimentam a delícia de andar com Deus no seu dia a dia. Não reconhecem a presença e a ação, a influência de Deus em suas vidas. Então o autor aos Hebreus nos exorta, e nos exorta veementemente. No versículo 14, nós lemos aqui o verso 15, na primeira parte. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. A ideia aqui, irmãos, é a ideia de alguém que se vigia. Vigia a si mesmo. Tem cuidado. Olha para si com olhos de desconfiança. E diz assim, ei, você trate de tomar cuidado com a sua vida. São pessoas que olham não para os outros, mas olham para si, cuidam de si, vigiam a si. Prestam atenção com as suas palavras, com as suas atitudes, com a sua aparência, cuidam, levam isso muito a sério. Por quê? Porque buscam ter uma vida santa. Porque se isso não é levado a sério, essas pessoas serão privadas da graça de Deus. E o que é isso? Essas pessoas perderão a bênção de desfrutar das benesses, das delícias, das bênçãos que a graça de Deus traz à vida de um discípulo de Jesus. Por exemplo, irmãos, uma das expressões da graça de Deus na vida de um discípulo de Jesus é a comunidade dos salvos, é a comunidade da fé. É o fato de podermos congregar, de estarmos juntos. E pessoas que não vigiam a si mesmas, a Bíblia diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Pessoas que não vigiam o seu coração, o seu andar, suas palavras, suas atitudes. Pessoas que são privadas da alegria. Você sabia que tem gente que vem à igreja, mas o espírito não está alegre. Vem à igreja, mas não tem prazer de congregar. Eles vêm à igreja, eu nem sei por que eles vêm à igreja, meu Deus do céu. Que perda de tempo. Eles ficam ouvindo, e eles continuam vivendo do mesmo jeito, da mesma forma. Não há intimidade, não há integração, não há interdependência, nada. Totalmente deslocados, meu Deus do céu. Pessoas que não buscam santificação são privadas dessa dádiva, dessa graça, dessa alegria, desse prazer, desse contentamento de congregar. Mas a própria leitura da palavra, a oração, essas coisas são pesos na vida de quem não anda em uma vida reta. Essas coisas não são prazerosas, essas coisas não alegram, essas coisas não agregam nada. Então, cuidado com as coisas que roubam de nós a vida santa e o desfrute das coisas de Deus. Temos que buscar esse ideal, o ideal da retidão. O segundo ideal é o ideal da doçura. No versículo 15, na segunda parte, o autor aos Hebreus diz, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. O que é raiz de amargura? A pessoa pode chegar e dizer, pastor, por favor, ore por mim, porque eu estou com raiz de amargura. Será que é esse tipo de amargura que a palavra de Deus aqui está se referindo? Lembre-se que o autor aos Hebreus é um judeu. E ele entende muito de Velho Testamento. Ele entende muito da velha aliança, embora seja um cristão. Mas ele viveu boa parte da sua vida debaixo das regras do Velho Testamento. E ele vai usar termos que aqueles que receberam essa carta ou esse livro também entendiam, porque a maioria deles eram judeus também. Eles eram judeus, e eles entendiam esses termos da velha aliança. O autor aos Hebreus usa, por exemplo, o texto, e eu peço a você que abra, Deuteronômio, capítulo 29, versículo 18 e 19. Deuteronômio 29, verso 18 e verso 19. É uma expressão que é encontrada no Pentateuco,
Deuteronômio 29, verso 18 e 19. A palavra de Deus diz assim: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, para que vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz, note aí, não haja raiz que dê veneno e fel, ou amargor. Versículo 19, e aconteça que alguém ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo, terei paz, ainda que ande conforme o parecer do meu coração, para acrescentar à sede a bebedeira. O que é alguém que tem em seu coração raiz amarga? A expressão no grego é essa, não é nem amargura, mas é raiz amarga. O que é que acontece no coração de alguém que percebe brotar em seu coração uma raiz amarga? O texto nos diz. É alguém que diz, eu não tenho medo das advertências de Deus. Eu não tenho medo dos avisos de Deus. Eu posso ser feliz praticando a iniquidade. Eu posso ser feliz vivendo em uma vida de pecado obstinada. Eu posso ser feliz desobedecendo as ordens do meu Deus. É isso que é raiz amarga. É alguém, portanto, obstinado em seus pecados, obstinado em sua dureza de coração, pessoas que resistem à palavra de Deus. Porque às vezes a gente confunde o pregador com a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é que prevalece. É ela que está sendo pregada. Esse tipo de pensamento de que eu serei feliz, o texto diz isso. Eu serei bem-sucedido, mesmo andando nesta situação de rebeldia e pecado contra Deus. Moisés diz, o autor aos Hebreus diz, é uma raiz amarga, que vai brotando nesse coração e que vai contaminando, que vai perturbando essa consciência, que vai perturbando essa vida. A santidade, irmãos, de uma igreja, ela é ameaçada por quem pensa ter paz em sua rebeldia. Porque quem pensa, eu vou ter paz no meu jeito de viver, eu vivo do jeito que eu quero, que eu bem entendo. Ninguém manda em mim, nem Deus, nem a palavra de Deus. Eu tenho minhas opiniões, irmãos, mas quando eu leio a palavra e essa palavra de Deus se choca com a minha opinião tem que cair por terra. A palavra de Deus tem que prevalecer, amém ou não? A Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E Jesus advertiu, porque lá diz que essa raiz amarga, ela pode contaminar outras pessoas. E em Mateus 18, verso 7, Jesus diz, ai do mundo. Mateus 18, 7. Ai do mundo, por causa dos escândalos. Mateus 18, 7. Porque é mister que vem o escândalo. Jesus disse, isso vai acontecer mesmo. Escândalos virão. Mas ele encerra o versículo 7 de Mateus 18, dizendo, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Pessoas com a raiz amarga no seu coração e que contaminam outras pessoas. E que levam outras pessoas a cair, a desfalecer na sua fé, a ter uma vida sem compromisso com Deus. Nós temos que vigiar, porque o nosso testemunho, ele é benéfico para incentivar a fidelidade e a piedade de muita gente. Mas o nosso mau testemunho, a nossa conduta obstinada e rebelde contra Deus, ela pode levar outros a cair? E Deus, irmãos, e solenemente, com o temor do Senhor, eu digo que Deus está lhe avisando. Abandone essa conduta que é rebelde e obstinada contra Deus.
Por quê? Eu estou dizendo no temor e no tremor do Senhor. O juízo de Deus vem. Se já não chegou, vai chegar. E a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Não se brinca. Isso me leva ao terceiro ideal. E o terceiro ideal, o primeiro é o ideal da piedade, não é? O ideal da retidão. O segundo ideal é o ideal da doçura. E o terceiro ideal é o ideal da sacralidade. E por que eu digo isso? Por causa do verso 16 e 17 de Hebreus, capítulo 12, eu vou encerrar com ele. 16 e 17. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, e ainda que com lágrimas o buscou. Impuro ou profano é aquele que menospreza a sacralidade das coisas de Deus, a santidade das coisas de Deus, a espiritualidade inerente às coisas de Deus. Saul era profano. Esaú não levava a sério as coisas espirituais. Saul, diante da demora de Samuel, vestiu-se com as vestes sacerdotais. Ele não podia fazer isso. Ele se vestiu com as vestes sacerdotais para sacrificar ao Senhor. Isso era trabalho do sumo sacerdote. Era trabalho de Samuel. E, no entanto, Saul não levava a sério as coisas espirituais, as coisas sagradas. E naquele dia ele perdeu o seu reino. Davi inventou de levar a Arca da Aliança sobre um carro de boi. O projeto de Deus é que na Arca da Aliança havia argolas e havia varas. Essas varas eram passadas entre as argolas e 4 homens levantavam nos ombros essa arca para movimentá-la. E naquele desfile, Davi não levou a sério a palavra de Deus, as coisas, a sacralidade da arca. E, de repente, o carro de bois se desestabilizou, a arca ia cair no chão. Um dos levitas que estavam ali acompanhando o cortejo amparou a Arca da Aliança com a mão. E ele foi fulminado, ele morreu ali, porque não podiam tocar na arca. A importância, irmãos, de nós levarmos a sério as coisas sagradas. Eu nasci dentro de uma igreja, posso dizer isso. Eu vivi a minha vida dentro de uma igreja. Eu conheci o Deus da igreja aos meus 11 anos de idade. E há uma tentação muito grande que acomete o coração de quem já está na igreja há muito tempo. É não levar a sério as coisas sagradas na igreja. Existem estudos que dizem, quando a gente chega na faixa dos 40 anos, ali, 35, 40 anos, muita gente é tomada por um ceticismo. Eles vêm à igreja, mas eles não levam muito a sério as coisas que estão acontecendo ali. Uma pessoa se converte, para ele, questões relacionadas, irmãos, ao silêncio na casa de Deus, ao respeito na casa de Deus, ao culto que é prestado a Deus. As pessoas saem do templo, vai lá buscar água. Tem gente que vira carregador, por favor, não faça isso. Gente que sai, vem lá com 2 copos d'água, distribui água. Não faça, você está no culto a Deus. Dá para esperar. Daqui a pouco você vai lá e toma uma água gelada. Ou são pessoas que se movem, se mexem, pessoas que saem. Eu já vi casos, irmãos, na hora do convite, o Espírito Santo, irmãos, há uma batalha espiritual em um convite.
Os crentes estão orando ali a Deus para que Deus toque em vidas. São crentes que estão tomando decisões de agradar o Senhor. E naquele momento, pessoas saindo do templo. Deveriam estar em atitude de oração. Meu Deus, opera, trabalha em vidas, a começar pela minha. Pessoas que não levam a sério a sacralidade das coisas de Deus. Esaú é o exemplo que foi escolhido pelo autor aos Hebreus. Esaú era o primogênito de Isaac. Ele teria direito à bênção da primogenitura. E nós conhecemos a história, Gênesis 25, e por aí vai. E um dia ele chega faminto em casa. E ele vê que o seu irmão fez um guisado, um molho vermelho. A gente não sabe que tipo de prato era aquele com lentilhas. Mas o fato, irmãos, é que Esaú estava faminto. E resumindo a história, ele abriu mão da bênção da primogenitura que lhe era devido e deu esta bênção, essa prerrogativa, ao seu irmão, Jacó. Profano. A bênção da primogenitura significava, dentre outras coisas, que o primogênito, quando o pai morresse, ele seria o patriarca da família. Ele teria 2 vezes mais herança do que os seus irmãos, por ser o primogênito. Esse homem abriu mão, porque disse, eu vou morrer, de que vale a primogenitura se eu morrer de fome? Que exagero! Era pouco espiritual. E ele vende a sua primogenitura por uma refeição, versículo 16 de Hebreus 12, por uma simples refeição. Ele não levou a sério a sacralidade das coisas de Deus, das bênçãos de Deus. Quando você, é uma pena que isso acabou, é uma pena, a gente não vê muito isso aqui. Aqui e ali a gente vê, mas é raro. Um filho chega para a mãe e diz assim, bênção, mãe. Bênção, pai. Aí o pai diz, Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Tem gente que acha que isso é ridículo. Que coisa ultrapassada. Que coisa do passado, meu Deus do céu. Que coisa arcaica. Feliz o filho que pode ouvir dos lábios de seu pai, Deus te abençoe. E pais são representativos da presença de Deus dentro do lar. Tem filho que diz, mãe, quando a senhora fala, que boca, hein? A senhora fala impressionante. Não é. É que Deus investiu pais e mães com uma bênção especial. E essa bênção que eles dizem, meu filho, não faça isso. Minha filha, esse rapaz não presta. Minha mãe, eu já sou maior de idade, eu já sei de mim. Boa sorte, vai lá. Depois, mãe, essa sua boca. Nós desprezamos a sacralidade disso. A ceia do Senhor. Não vou, é ceia. Não vou, não. Nós tratamos coisas muito sérias, irmãos, diante de Deus, muitas vezes com desprezo. Esaú, ele priorizava o prazer acima de tudo, o profano sobre o sagrado. E sabe o que aconteceu com ele? Ele se arrependeu depois. O texto nos diz no verso 17 que ele buscou lugar de arrependimento, mas não achou. E o que é lugar de arrependimento? Ele buscou com lágrimas, mas não achou. O que é lugar de arrependimento? É o perdão? Não, não é isso. É o arrependimento em si. Eu acredito que Esaú se arrependeu. Eu acredito que ele abriu os olhos. Meu Deus, que bobagem que eu fiz. Ele buscou lugar de arrependimento, mas ele não encontrou, porque lugar de arrependimento significa a possibilidade de reverter o mal feito. A possibilidade de restituir o que ele abriu mão. Dar de volta isso.
eu vendi minha primogenitura por um prato de lentilhas. Eu pago para você um dia numa churrascaria, mas devolve isso para mim. Ele não teve de volta. Era irreversível. Lugar de arrependimento é esse. É o lugar do retorno. O lugar da restituição. O lugar da possibilidade de voltar atrás e reaver o que irresponsavelmente se abriu mão. E o autor aos Hebreus diz, ele buscou, mas ele não encontrou. Ele chorou muito. Ele se arrependeu, ele pediu perdão. Mas a reversão daquelas consequências, ele não alcançou, ele não encontrou lugar de arrependimento. Isso são consequências terríveis, irmãos. Quanta gente abandonou a família por causa de uma aventura. E depois, desculpe a expressão, deu com os burros na água. E depois quis voltar. Alguns até voltam, mas dificilmente eles têm o respeito dos filhos de novo. Haverá sempre uma sombra de desconfiança sobre essa pessoa. A esposa sempre vai dizer, será que ele está fazendo hora extra mesmo? É como uma folha que se amassou. É muito difícil voltar ao estado original. É o crente que se afasta das coisas de Deus, é rebelde, obstinado. E sai por aí, na iniquidade, na sujeira, na devassidão, na podridão, profanando o templo de Deus. Pessoas, muitas vezes querem voltar ao que era antes, mas não conseguem mais. Não têm mais força, perderam credibilidade, perderam. Não tem como restituir. Não tem como voltar. Irmãos, isso deve gerar medo em nós. Isso deve gerar temor em nós. E nós devemos dizer, Senhor, eu vou buscar primeiro as coisas do Senhor. Eu vou buscar produzir para o Senhor. Quanta gente abriu mão. Irmãos, abriu mão. Deus usava tanto. Eu fico impressionado. Deixa eu abrir meu coração e eu vou orar. Eu fico impressionado. Como tem pessoas dizendo assim, hoje uma pessoa me mandou mensagem dizendo assim, da outra igreja, dizendo assim, pastor, eu não vou mais fazer o que eu fazia, eu tinha essa responsabilidade, eu não vou mais fazer, eu estou em uma situação agora que eu não posso. Como? Você não está virando as costas para o povo de Deus? Você não está virando as costas para o homem de Deus? Você está virando as costas para Deus? Como é que a pessoa não está? Ela não pensa nisso. O que ela está fazendo? Para a sua própria condenação. Abrindo mão. Que ninguém se prive da graça de Deus. É o que a Bíblia diz. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Feche seus olhos. Não foi o pastor que falou aqui. Mas a palavra de Deus foi aberta, lida, explanada. E nós temos que tomar atitudes, irmãos. Esse tempo de podridão, de impureza, de profanação nesse mundo, para o crente, para o cristão, para o discípulo de Jesus, é tempo de ser santo, é tempo de ser puro, é tempo de ser útil, é tempo de agradar a Deus. Nós não podemos ficar cocheando entre dois pensamentos. Se nós somos de Deus, se nós entregamos a vida a Jesus, se nós somos salvos, nós temos que viver dessa forma, como filhos de Deus, como salvos, e não na devassidão, na podridão do mundo. Que ninguém se prive da graça de Deus. E se alguém aqui precisa de oração, você quer agradar mais Jesus, você quer andar mais perto de Jesus,
Você quer servir mais a Jesus. Você quer uma vida de maior retidão na presença de Jesus. Eu quero orar por você. Eu vou convidar você a vir aqui à frente em nome de Jesus. Saia onde você estiver. Quem não vem, fica de cabeça baixa, de olhos fechados. Mas se Deus falou com você, não fique aí. Não se prive da graça de Deus. Pode vir em nome de Jesus.